Queria que vocês colocassem de pé agora e pudessem estar orando por uma pessoa, para que Deus pudesse estar abençoando a vida dela nessa manhã, falando ao seu coração. Você pode fazer isso? Escolhe uma pessoa, se precisar sair do seu lugar, mas ore para que Deus possa falar ao coração dela, amém? Pai, nós te agradecemos por hoje. Eu te agradeço pelas nossas vidas, eu te agradeço pela vida dos nossos irmãos, papai, e peço que o Senhor possa nessa manhã, novamente, papai, falar aos nossos corações, Senhor. Em nome de Jesus, ministra aos nossos corações, Senhor, que o Teu Santo Espírito tenha a liberdade de ministrar, Senhor, aos nossos corações através desse teatro, papai, através da Tua palavra, Senhor, para que sejamos tocados, edificados, papai, em nome de Jesus, Senhor. Estamos aqui porque te amamos, estamos aqui porque nós cremos no Deus vivo e verdadeiro, que venceu a morte, ressuscitou ao terceiro dia e hoje reina, e é soberano, e é bom em todo tempo, nos amou, provando desse amor, entregando o seu Filho, papai. Leva-nos a entender, leva-nos a compreender, Deus, em nome de Jesus, Senhor. Nos abençoe, Senhor, nos abençoe muito, Senhor. Vem sobre a vida desse homem, dessa mulher, desses jovens. Só o Senhor conhece o coração deles, papai, e que o Senhor possa vir com a tua resposta, que o Senhor possa vir com o teu renovo, com o teu vigor, papai, sobre a vida dele, Deus, trazendo a esperança, Senhor, fortalecendo, trazendo vigor, trazendo renovo, Deus. É o que nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos, papai, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, amém, e amém, e amém, aleluia. Convido você a estar abrindo sua Bíblia lá na primeira epístola de João. Primeira epístola de João, capítulo 5. Amém? Primeira epístola de João, capítulo 5, verso 4 e 5. Não é o Evangelho de João, são as epístolas um pouquinho antes de Apocalipse. Primeira epístola de João, capítulo 5, verso 4 e 5. Amém? Todos encontraram? Amém? Diz assim, 1 João, capítulo 5, verso 4 e 5. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Amém? Senhor, essa é a tua palavra, papai, fala aos nossos corações, ministra ela, Senhor, sobre as nossas vidas, papai, é o que eu te peço, Senhor, e te agradeço, Deus, em nome de Jesus, amém e amém. Vocês podem se assentar. Minha pastora deixa um abraço dela, hoje ela estava com enxaqueca forte, eu falei, não, então fica em casa, né? Mas aí ela não foi hoje, coincidiu dessa semana, ela não está indo na célula, na culto de oração, né, que ela ficou vendo nos outros negócios. Aí eu falei, deixa eu avisar, senão vão pensar que eu dei sumiço na pastora, né? Não, ela está lá em casa, tá? Ela está lá, ela só não foi, ela não veio hoje porque ela está indisposta, tá? Ela está com a enxaqueca bem forte. E essa é a palavra de Deus para as nossas vidas hoje. Semana passada eu falei sobre guerra, né? A gente fez uma comparação entre o que está acontecendo no mundo, né? Seja na Ucrânia, seja em Israel, ali na faixa de Gaza, né? A gente tem visto algumas atrocidades cometidas por grupos terroristas, né? Que não estão nem aí se é criança, se é mãe. Eu fiquei muito... Cada dia você fica triste, por isso que é ruim você ver notícias às vezes, né? Mas de repente a senhora que resistiu, venceu o holocausto, uma sobrevivente do holocausto, que foi assassinada friamente, uma senhora com 90 anos, né? A história dela acabou esse mês, semana passada, e fora as crianças. Então eu trouxe essa comparação para a gente poder entender que nós temos um adversário, e ele é cruel tão quanto as atrocidades que nós vemos no dia a dia. Ele não tem nenhuma compaixão, se é uma criança, se é um idoso, se é um jovem, se é uma família, se tem muitos filhos, ele não está nem aí, porque o negócio dele é destruir.
O negócio dele é quanto mais pessoas ele poder levar para o inferno, que é o local onde é o destino dele, ele já sabe disso, ele vai estar fazendo. Então ele vai usar tudo o que ele pode. Então a gente precisa entender que o próprio Jesus falou que esse mundo, um pouco mais para frente ali no verso 19 desse mesmo trecho, João escreve assim: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Então o mundo é o que? O mundo está mal, o mundo está corrompido. Desde a queda do homem, cada vez se corrompe mais. E o que acontece? Nós precisamos entender isso, porque senão nós vamos passar indiferentes, né? A gente semana estava ensinando sobre a Bíblia, né? Nós precisamos entender qual carta, como nós estamos lendo a Bíblia. Tem livros poéticos, tem livros históricos, tem livros de revelação. E eu dei um exemplo interessante. Eu peguei um monte de carta lá. Peguei de repente a devolução de imposto de casa, que eu falei: isso aqui só vai saber quem tem casa ou comprou apartamento, esse papel. Peguei um amarelo assim que chama atenção, que é amarelo. Falei: isso aqui não é conta atrasada, não é dívida não, tá? Isso aqui é do Roquem, tá? Para fazer o Ken Coxidan, né? Não tem Chacai Roquem, então é Cocumim Roquem, vem um envelope amarelo assim, que é para você não esquecer. Mas se a gente não saber discernir que carta que a gente pensa, tá em japonês, vem um monte de número, é conta. E às vezes de repente é para você receber. E a gente fica intimidado. Então quando nós não entendemos, quando nós não discernimos, fica difícil certas situações na nossa vida. Então nós precisamos discernir que há uma guerra acontecendo nas nossas vidas, mas Jesus já venceu. Você crê nisso? Jesus, ele diz lá em João 16:33: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições. Agora eu pergunto para você: é para todo dia você andar aflito? Não. Mas você concorda comigo que pode chegar um dia mau sobre as nossas vidas? E ele vai dar toda a instrumentalidade sobre isso. Ele fala: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. A tradução de ânimo, sabe o que é em algumas traduções? É coragem. Tenha coragem. Coragem de quê? De acreditar. Coragem de quê? De confiar. Coragem do quê? De avançar. Coragem do quê? De não desistir, de não retroceder. Por quê? Porque ele venceu o mundo. A Bíblia fala que ele foi tentado em todas as coisas, porém sem pecar. Nós temos um sumo sacerdote que se apresenta diante de Deus, que é poderoso e entende, pode se compadecer de mim e de você, porque ele passou as mesmas aflições, os mesmos temores, os mesmos anseios. Ele passou, porém ele venceu. Então presta atenção, nós não precisamos vencer mais uma batalha. Uma batalha já foi vencida. Satanás já sabe que ele vai ser destruído. Ele já sabe, é fato. Ele já sabe quem venceu. Ele já sabe que nós somos escolhidos por Deus. Ele já sabe que Deus amou o mundo de tal maneira que morreu para todo mundo. O mundo inteiro potencialmente é salvo. Como eu falei, não é só israelenses, palestinos também têm condições de serem salvos. O teu inimigo, o meu inimigo tem condições de ser salvos, porque Cristo morreu por cada um deles. Mas se nós não entendemos a abrangência disso tudo, a gente de repente passa apático e fica indiferente às circunstâncias da vida. Hoje há muitos cristãos de repente mal sucedidos. E ter sucesso não é você ter êxito financeiro, não é você ser famoso, tá? Tem muita gente que é famosa, de repente tem dinheiro e não está tendo sucesso na sua família, no seu casamento, com a sua vida pessoal. Então uma coisa não é semelhante à outra, tá? Pode estar vinculado, mas sucesso não é ter de repente muito dinheiro. Mas sucesso é você ter êxito em tudo aquilo que de repente vem às tuas mãos para fazer. Mas muitos cristãos hoje estão mal sucedidos e na grande maioria ficam perdidos. Por quê? Porque não se equipam de fato com todas as provisões divinas que foram proporcionadas a mim e você. Amém? Pessoalmente nós temos todas as provisões divinas que são propostas, que foram conquistadas através de Cristo Jesus. Mas só que talvez por motivos de preguiça, indiferença ou ignorância, ou por não quererem reconhecer a batalha, a seriedade da batalha, ou a astúcia do inimigo, a gente passa batido. É só uma ansiedade, é só uma briguinha, é só isso. Não, existe uma batalha acontecendo pelas nossas vidas, e a gente precisa entender isso. E eu queria estar transcorrendo hoje um trecho, a gente só citou ele semana passada, o livro de Efésios, capítulo 6, a partir do verso 10, se você puder deixar aberto, Efésios,
capítulo 6, a partir do verso 10. Amém? Então a gente precisa entender que o primeiro passo, como João escreve na epístola a qual nós lemos, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Como fazemos para ser nascidos de Deus? Nós temos que crer no seu Filho Jesus. Todo aquele que crer em Jesus, foi lhe dado o poder de se tornar filho de Deus. Não adianta não adianta gostarmos de Jesus. Eu gosto dele, eu acredito na Bíblia. Olha, eu tenho uma Bíblia lá que fica aberta lá no Salmos 91 na minha casa. Eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus. Não é só nessa proporção, na proporção de assumir e crer que Jesus Cristo foi enviado por nós, por Deus, para morrer por mim e por você. Ele morreu naquela cruz, morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia, venceu a morte para que nós tivéssemos a vida eterna. É crer nessa proporção, é crer que não há outro nome, que não há salvação além o dele, somente nele há salvação. Mas crer não é somente acreditar, crer é colocar em prática tudo que ele fala, tudo aquilo que ele fala, tudo aquilo que ele coloca ali para nos alertar através da sua palavra, para que tenhamos êxito nas nossas vidas, para que possamos ter uma vida abençoada, uma vida tranquila, uma vida de bons relacionamentos. Como? Através das instruções que ele deixou na sua palavra. A Bíblia é conhecida como uma carta de amor, uma carta de amor do pai aos seus filhos, mas por de repente preguiça, por não entender e por um monte de coisas, por ignorância, nós não nos apoderamos dessa palavra, desse amor. Hoje eu estava conversando, semana estava conversando com alguns jovens, adolescentes. Quantas setas têm recebido em seus pensamentos? Nós não temos como proibir. Tem como você parar, desligar, tirar da tomada sua cabeça, sua memória, seu pensamento, parar de pensar? Não tem como. Mas naquilo que eu penso, eu posso me alimentar, vem para o meu coração e de repente está alimentando, gerando isso. Mas se eu penso naquilo que me traz esperança, se eu penso nas coisas que são louváveis, que são do alto, eu sou fortalecido em Deus. Eu sou fortalecido em Deus. Então nós precisamos entender. Paulo fala na carta aos Coríntios, a gente já vai transcorrer aqui Efésios, ele fala na segunda epístola de Coríntios capítulo 10, as armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. Satanás não quer que nós venhamos conhecer a Deus na sua plenitude. O que a palavra fala? Conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Esses tempos atrás eu preguei sobre esse mesmo trecho de Efésios, sobre conhecer a profundidade, o comprimento, a largura, a altura do amor de Deus. Para quê? Para que nós possamos ter paz, ser confiantes em Deus, inabaláveis. Sabe o que é ser inabalável? Não se abala por nada. É você confiar em Deus, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas nós não seremos atingidos. É simples isso? Não. Não é tão simples isso. Eu lembro uma certa época, deu terremoto um atrás do outro. Estava dando terremoto 5.5, era acho que em 2006, 2007, foi antes da crise. Veio uma sequência assim, todo dia dava terremoto aquela semana. Eu lembro que foi uma época bem forte assim, onde as pessoas iam dormir lá no Arrozal, as pessoas que moravam no Tírio Dante, porque morar no Tírio, o prédio mais antigo, morava lá no Tírio Dante lá e ia dormir no Arrozal, voltava a tomar banho em casa, Aí pensava, se der terremoto quando eu estiver tomando banho, não tem para onde correr, Mas foi a fase. E eu lembro que num dia eu saí de aqui, eu estava deitado 9h30 da manhã. O prédio fez assim, você vê as paredes dar uma balançada assim, é tenso, é emocionante ao mesmo tempo. Eu estava deitado. Eu falei, não está a sair correr daqui? Não. Eu falei, bem-aventurado é quem mora aqui no 103, no 203 era eu, no 303 e no 403. Por quê? Porque a Bíblia fala que 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não vou ser atingido. Eu estava com uma fé tão grande, novo convertido ali, que falei, não, é assim, é tranquilo, a gente não precisa correr, a gente não precisa, quando nós confiamos em Deus. Eu não estou falando para você deixar de ser prudente, tá? Eu não sou contra você ter a sua mochilinha lá de primeiros socorros, tá? De dixim. Não estou falando nada contra disso. Eu estou falando que a nossa fé primária tem que ser nas coisas do alto.
Não tem problema nós procurarmos um médico, desde quando nós corremos para ele e oramos para ele antes. Ontem me ligou uma pessoa, porque ela tinha pedido um negócio importante para ele. Ele falou: vamos orar, pastor, você pode orar com a gente? Vamos orar. Deus, eu não sei onde está, eu não sei onde perdeu, mas o Senhor sabe. Já são 9 horas da noite, não dá para ficar perdendo tempo correndo para lá e para cá. Aí deu meia hora, 40 minutos, a pessoa me ligou e falou: pastor, achei. Estava num lugar improvável, não sei como foi parar lá. É o diabo? Não sei. De repente levantou o negócio, caiu lá atrás, mas achou. Por quê? Porque tudo que nós colocamos em oração é eficaz. É eficaz. O problema é que nós temos ou um receio de orar por causa das nossas falhas ou dos nossos erros, ou porque nós não temos uma confiança que Ele ouve as nossas orações. E faz toda a diferença. Oração não são palavras bonitas. De repente falar: não sei falar palavras bonitas. A própria Bíblia fala que nós não sabemos orar como devemos. É bíblico isso. Mas não é por causa disso que nós devemos deixar de orar. Quem é pai aqui, a primeira palavra, o menininho, seu filho falou gaga, você entendeu? Papá, né? Ela falou papai, né? Fica aquela briga. Não, falou mamãe, vamos ver que fala mamãe primeiro, papai. Falou Zerê. Aí você fala: olha só, ele não fez uma faculdade de línguas, não aprendeu, não é poliglota para estar comunicando com você, mas você se alegra pela primeira expressão dele. É assim ou não é? Você acha que com o nosso Deus é diferente? Nosso Deus não é diferente. Fala do seu jeito, ora, coloca diante dele em oração, e você vai ver as coisas acontecendo. Você vai ver as coisas acontecendo. Por quê? Porque são reais. Então nós precisamos entender que o diabo, nosso inimigo, ele quer se levantar contra, levantar fortalezas para que nós não tenhamos o conhecimento pleno de Deus. E aí Paulo fala: e levamos cativo todo o pensamento. Sabe o que é levar cativo? É levar refém. Vem cá, não quero ir, vai. Viu criança quando vai tomar banho agora, vai fazer a lição agora. A gente pegar os nossos pensamentos e levar obediência de Cristo. Não é tão simples. Você acha que dá um prazer obedecer, dá um prazer perdoar quem te magoa, dá um prazer perdoar quem te calunia? Não. Mas eu faço por obediência a Cristo. Eu faço por obediência àquele que me amou primeiro, aquele que demonstrou esse amor, aquele que deixou um trilho para que eu possa ter isso na minha vida. Ele deixou um caminho já a ser seguido. Mas o problema é que a gente quer inovar, a gente quer inventar. Não invente moda. Faça o que Jesus deixou. São as coisas simples e básicas. Vamos lá para Efésios. Lembrando que outro dia eu falei, né? E quando Paulo está escrevendo essas cartas, ele estava preso, acorrentado a um soldado romano, né? Então entenda. No capítulo 3, quando eu preguei sobre a plenitude do amor, eu falei que ele estava fazendo algumas súplicas e orações para a igreja. E aqui ele vai estar concluindo o pensamento. Então no verso 10 ele fala assim: finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Amém? É para se fortalecer em quem? No meu conhecimento? Não. É para se fortalecer na minha força física? Não. É para se fortalecer no Senhor e no seu poder. Esses dias atrás roubaram do exército brasileiro artilharia pesada. Ia ser vendido, acho que do PCC. Resgataram, acho que 4, ainda tem um monte. 4 metralhadoras .50. Se você não sabe que ela é capaz de derrubar um helicóptero e talvez um avião de pequeno porte. É um armamento pesado. Imagina se seria justo você numa briga, um inimigo ali do lado ali, sem nada a perder, com uma .50 mirando para você, e você com estilingue. A gente precisa entender isso. Então quando Deus está falando se refortaleça no Senhor e no seu poder, é aquilo que nós lemos em Coríntios: as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus. O problema é que nós ficamos procurando naquilo que é físico, naquilo que nós vemos. Sabe por quê? Porque o que nós vemos chama a nossa atenção. Nós vimos o teatro aqui, amém? Nós vimos porque foi representado. Mas é isso que acontece no mundo espiritual. A gente tem um retiro da igreja onde, né, nós demonstramos também. É triste ver a realidade que aquilo
É real, e você vê muitas vezes acontecendo na vida das pessoas, porque elas não acreditam, elas não valorizam. Você vê, uau, está acontecendo isso, porque isso é o que está na Bíblia, e as pessoas não acreditam. Muitas das vezes a gente não fica impactado, porque a gente não vê, porque se a gente tivesse uma noção do mundo espiritual, a gente talvez ia ficar bicurista, e a gente não tem noção. Aí a gente pensa, não, mas é só um vício, é só um... Não, a gente vai ver e poder entender. Paulo continua aqui: vistam-se, verso 11, de toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Por que armadura? Por que ciladas? Por que ficar firme? A armadura aqui nesse trecho vem da palavra panaplio, do grego, que significa se revestir de todo. Então quando fala armadura, você já sabe que é o ceto. Não está falando aquilo lá que você acha que você precisa, não. Quando está falando essa palavra, é o ceto, é uma armadura pesada, é uma armadura de ir para a guerra, né? E o que acontece? Paulo, ele estava preso e acorrentado a um soldado romano. Ele via aquele dia a dia, toda vez, ele estava vendo a figura daquele soldado romano. Talvez trocava, não sei de quanto tempo, fazia cotai, mas ele estava ali vendo todo dia. Então ele pega isso e ele vai trazer referência, ele vai explicar. Só que o problema é que a gente acha que de repente a gente tem que orar assim: agora eu coloco, eu já vi, não tem problema, tá? Coloco o capacete da salvação, eu coloco a espada do Espírito, eu calço as sandálias. É isso representando? Mas é através do poder de Cristo que nós somos revestidos disso. Nós precisamos lembrar de usar, porque quando nós confiamos e conhecemos a Cristo, nós temos tudo isso, porque foi tudo isso que Ele usou, amém? Então ficar firme é você ficar inabalável contra o que? As ciladas. Não está falando no singular, está falando no plural, e está falando do diabo, porque o diabo é uma pessoa, não é onisciente, não é onipresente, não é onipotente, mas ele tem seus demônios, e ele tem que armar cilada. Então, como a gente fala, o diabo está infernizando meu casamento. Não, desculpe, mas ele tem coisa mais importante para fazer do que ficar infernizando seu casamento. Tem coisa mais importante. Tem algum imperador, tem algum presidente, alguma nação para ele tentar vir destruir, infernizar. Mas ele arma ciladas. Ele arma ciladas, só que são as astutas ciladas. Não é aquela coisa boba, é aquela coisa astuta. Aquela coisa que você pensa, não tem perigo. É por aí, tá? Então ele arma, por quê? Porque ele não pode estar em todo lugar. Então ele vai, arma e deixa ali. É a mesma história de sempre, né? A gente falou um pouquinho semana passada. É sempre acusação, é sempre mostrar o que não temos. Eu vejo pessoas que têm uma família feliz, têm uma casa bonita, têm uma esposa bonita, filhos bonitos, tem um emprego bom, mas não é feliz. Sabe por quê? Porque olha para aquilo que não tem. O diabo é craque em fazer isso. Eu já olho para tudo que tem. Você perguntar para a pastora, todo dia eu falo que ela é linda, que eu amo ela, que a gente quer morrer bem junto. É o que eu tenho em Deus. Todo dia eu sou grato pela igreja. Todo dia eu sou grato pelas coisas. Está chovendo? Obrigado, Senhor. Está fazendo sol? Obrigado, Senhor. Está mais friozinho? Obrigado, Senhor. Está tranquilo? Obrigado, Senhor. Fazia zangueô na fábrica, tinha zangueô, estava zangueô, obrigado, Senhor. Saía de Tate, obrigado, Senhor. Não, que droga, que saiu de Tate. Ai, que droga. Não, eu aproveitava. E o que eu tirava para ir passear com a minha esposa, porque o que é para você tirar de folga, não para resolver problemas. Você pode resolver problemas, mas eu escolhi passear com a minha esposa. A gente casava e o que lá, vamos passear, vamos desfrutar, porque eu escolhi olhar para o lado bom da vida em Deus. Eu escolhi olhar para o que tenho. Eu sou grato a Deus pelo que tenho, porque eu aprendi a visualizar, a agradecer aquilo que Deus tem confiado. Agora é mais fácil de repente o diabo pegar e dar uma lupa na sua mão e fazer você olhar os problemas. Poxa, mas falta isso no meu casamento, minha esposa é assim, meu marido é assim, meus filhos são assim. E você vai perder seu tempo, em vez de você desfrutar. Em vez de você desfrutar aquilo que Deus te deu. Então não caia nas ciladas do diabo. Não caia naquilo que ele fica armando para te destruir. Verso 12.
pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. A gente precisa entender que quando de repente fala de Zé Pilintra, é um demônio responsável por vício. Não sei se ele tem esse nome, se fosse brasileiro colocar esse nome, mas é real. Existem dominadores desse mundo. É só você ver qual potestade que age no Brasil. Corrupção. O number one lá. Aqui é idolatria, aqui é promiscuidade, adultério. Quantos casamentos que eu vejo que as famílias vêm bonitas, casalzinho bonitinho no Brasil, vem com sonhos. Chega aqui, geralmente acontece quando um é descendente e outro não é uma regra, tá? Mas eu vejo muito isso, faz assim, desvirtua. Por quê? Porque a gente está debaixo disso, está debaixo de uma lascívia, está debaixo desse mal, e isso domina. Pastor, então eu vou ficar com medo? Não precisamos ficar com medo, porque nós temos um Deus que é maior. A potestade que age aqui é suicídio, tem diminuído, mas é grande. Essa semana eu vi, acho que a Saíra postou, deve ter atrasado o trem por causa de 2 suicídios. Você vai ver, eu nunca andei de Shinkansen, vou andar um dia ainda, mas você vai ver, pelo menos na estação onde tem Shinkansen que eu vi, né? Tem toda uma porta para evitar as pessoas pularem, por causa do suicídio. Por quê? Porque foi impregnado. Está impregnado. Devemos temer? Não, mas nós devemos ser prudentes. Nós não devemos ficar intimidados com medo, porque maior é o que está em nós. Mas nós devemos ter o conhecimento e lutar, ter o conhecimento e tomar o cuidado. Agora, quando Paulo está falando, nossa luta não é contra seres humanos, é para a gente entender que, primeiro, a minha luta não é contra a pessoa, não é contra o chefe ruim, não é contra o vizinho, não é contra o familiar, não. A minha luta não é nesse nível, a minha luta é num nível espiritual. Então, se eu não usar armas espirituais, eu não vou ter êxito. Eu vou estar com o estilinguinho lá e o demônio com uma P5.50 lá dando risada. Eu vou estar lá tacando pedra. Não, mas é Bíblia, porque eu vi Davi pegando a pedra, pastor. Vai. Golias era físico, podia representar o inimigo, mas ele estava ali em carne e osso. E não foi a pedra que matou Golias, a pedra derrubou, cravou, ele caiu, mas o que matou foi a espada dele mesmo, que foi degolado, né? O que acontece? A gente pega, e se a gente não tiver discernimento, a gente vai lutar com armas que não são eficazes. Gente, essa semana eu vou completar 21 anos de casado, ó. Pensa que foi tudo mar de rosas minha vida? Não. Quando eu me converti parecia que era pior. Eu pisei muito na bola com a pastora, infelizmente pisei muito na bola com ela, dei muita mancada, ao ponto de quando nós casamos na igreja, nos convertemos, nós éramos ajuntados, né? Morávamos juntos, conhecemos a Jesus, quisemos acertar todas as coisas, casamos em 2002, né? E eu lembro bem certinho, ao ponto de um dia eu todo felizinho, romântico lá, e aí, você confia em mim? Ela falou assim, não, eu confio em Deus. Eu falei, eita, mas não tirava a razão dela. Falou, ainda bem que a gente casou, estamos ali. Aí chegou, isso em 2002, a gente casou ali, estava ali. Chegou um tempo que ela só via os meus defeitos. Vou aproveitar que ela não está aqui, não. Brincadeira. Ela falava os meus defeitos. Eu fui num dia assim e falei, Kátia, parece que eu não mudei, parece que eu fiquei pior vindo para a igreja. Aí ela daquele, não é assim também, meu honey. Eu falei, tá, é que você só fala, você precisa mudar isso, você precisa mudar. Eu falei, eu sei, mas já vem o diabo buzinar isso, me lembrar todo dia que eu sou isso ou aquilo. Você, né? Não, tá. Aí chegou um dia que eu falei assim para ela, assim, falei, Kátia, eu acho que a gente tem que parar por aqui. Por quê? Eu falei, não, eu não vou ser essa pessoa para você na sua vida, eu não vou conseguir te fazer feliz. Por quê? Não, mas eu vou te apresentar a pessoa que vai te fazer feliz. Que você quer, então você quer. Falei, quem? Jesus. Casa com Ele.
porque só ele vai cumprir e não vai pisar na bola, igual você está falando, né? E aí foi, entre tapas e beijos, não, tapas não, tá brincadeira, mas a gente vai, foi, e estamos completando 21 anos, e cada ano que passa eu sou mais apaixonado por ela, espero que ela por mim, e somos felizes, e a gente está construindo, mas não foi assim todos os dias. Quando a gente ia para a igreja, a gente todo dia dava treta, todo domingo, até que a gente teve um discernimento e falou: peraí, eu não quero brigar, você não quer brigar, nós não queremos brigar, Deus não quer que a gente brigue, quem quer que a gente brigue? O diabo. Repreendo Satanás. A gente chegava ao ponto, já falei isso algumas vezes, a gente ia entrar não por essa porta mais paticaria, a gente entrava com vergonha, porque veio um monte de seta, né? Veio um monte de acusação, e eu não gostava de música, porque eu já sabia, né? Música secular, tinha um monte de CD caro, e vou me converter porque tenho que jogar tudo CD fora, então eu ia propositalmente no meio, assim, no finalzinho do louvor, né? Para não pegar. Aí imagina você entrar no meio do culto, você pensava, fazer barulho aquela porta de carinheque, todo mundo vai olhar para trás, era tudo isso que vinha. Então chegava e falei: culpa sua, vai abrir, entra primeiro. Eu não, entra você primeiro, então vamos fazer assim, justo, para ou ímpar? Par, ímpar, par, abre a porta. Aí abria a porta e entrava assim. Por quê? Porque era um trauma, eram várias fases que a gente passou na nossa vida. Hoje, graças a Deus, você precisa conversar com alguém, ficar até 3 horas, 2 horas, ela não está aí, porque ela confia em mim, porque ela sabe que eu vou tomar todos os cuidados. Eu não vou estar conversando sozinho com uma mulher, não vou estar dando carona sozinho para uma mulher, eu vou estar conversando conforme a circunstância. É um casal, eu vou sozinho, é uma pessoa, ou eu vou com ela, uma mulher, ou eu vou com ela, ou eu vou com outro casal, porque a gente sempre vai se proteger, para não dar brecha. Por quê? Porque eu sei aonde Deus tem para me levar na vida, eu tenho uma igreja para direcionar e cuidar. Então eu tenho que me privar, não é por causa de medo, por causa de achismo, não, porque é o que é conveniente a fazer, o que é correto a ser feito. Eu me privo de coisas porque é o correto a ser feito. E você pensar, não acontece, acontece. Eu já vi uma pessoa zombar de mim, zombar uma vez, entrou numa sala pastoral lá, ela pegou e falou, sentando, falando de todo o nariz empinado assim: eu só não fui para a cama com o pastor porque eu não quis. Eu falei: por que você está contando isso com vantagem? Aí eu falei: eu só vou te falar uma coisa, comigo aqui nunca vai acontecer, sabe por quê? Porque eu não vou fazer o que o pastor fez com você. O que ele fez? Ele te aconselhava sozinho, numa sala fechada. Como é que você sabe? Eu falei: porque eu vou me privar disso, porque um dia eu posso estar forte, mas de repente vai chegar um dia que eu posso ter brigado com a pastora, e você vai chegar: ai pastor, que bonito, que elegante, não sei o quê, e eu rodar. Falei: aqui não vai acontecer, enquanto eu estiver servindo a Deus, isso nunca vai acontecer, porque a gente se priva. É porque está na Bíblia? Não, é porque eu aprendi princípios que me condizem com isso, para o bem-estar de todo mundo, amém? Então de repente é uma cilada, e a pastora é bem engraçada, eu falei isso algumas vezes, vou frisar, ela é bem tranquila, né? Isso não acontece, porque graças a Deus, né? Mas a igreja, esse é um culto aberto, amém? Pode ter pessoas de qualquer crença, porque é um culto público. Pode ter pessoas de repente com não diferentes, tem 2 gêneros, mas de repente pode ter uma pessoa homossexual aqui, de repente pode ter pessoas de várias situações. Então ela fica bem de boa, mas de repente aconteceu dela ficar desconfiada, acender um alerta, ela vai chegar perto de mim para me proteger. Não é desconfiada da pessoa que está conversando comigo, não é desconfiada de nada, mas é cuidado para proteger, Isso aconteceu uma vez só. Quando eu vi, falei: tá com ciúme? Aí pum, ela veio me proteger. Por quê? Por que eu estou falando isso? Imagina, até subir no 2º andar, com vocês, eu conheço vocês, mas de repente é uma visitante estranha. Aí eu estou lá na salinha, saindo da salinha minha ali pastoral. Aí ela está procurando, inventou de ir no banheiro lá em cima. De repente se essa mulher sai correndo, rasga a roupa e fala que eu tentei agarrar ela, e não tiver testemunha, e aí? Até eu provar que 2 mais 2 são para você, você vai: pastor, mas eu vou tomar cuidado. Se eu for conversar com uma mulher, não tiver ninguém, vou conversar em público, num cantinho, eu vou conversar numa sala pastoral, não é de desconfiança, é proteção para ambos os lados, porque o diabo está aí para derrubar, o diabo está aí para passar o rodo, e eu não vou cair nisso, amém?
E eu não quero que vocês caiam nisso. Então nós precisamos entender que a nossa luta não é pessoal, não é contra pessoas. Ele deixa claro, mas a nossa luta é espiritual, é contra poderes e autoridades, contra dominadores desse mundo de trevas, contra forças espirituais. Então se eu não entendo isso, eu vou levar de qualquer jeito. Ah não, é tranquilo. Ah não, não tem nada a ver. Ah não tem problema. Não, tem sim. Tem sim, eu preciso estar atento. Jesus falou: vigiai e orai. A gente espiritualiza tudo que é só orar. Ora e ora de olho fechado ainda. E vai, e não vigia. Não adianta 10 horas de oração se você não vigiar. Não adianta. Adianta sim, vigiar e orar. Vigiar e orar. Então preste atenção. Nós, humanamente falando, não é justo. Não é porque o diabo é poderoso, é porque ele é um ser espiritual. As armas dele são diferentes das nossas. Não adianta eu fazer jiu-jitsu para lutar contra o diabo. Não adianta eu ter faixa preta de jiu-jitsu, de karatê, de judô. Você pode fazer isso? Pode, para cuidar do seu físico, para quando precisar bater algum marmanjão que vem tentar. Não vai bater ninguém, tá? Que quiser namorar sua filha, talvez para isso sirva. Mas não é para lutar contra essas forças. Não vai resolver. Estão me entendendo? Não adianta eu comprar coisinha de choque, spray de pimenta para lutar contra o diabo. Não adianta ir no Brasil, agora está mais complicado, não tira porte de arma, usar um colete à prova de bala para lutar contra o diabo, porque são armas espirituais. E Deus é tão bom que fala que as armas nossas não são carnais, mas são poderosas em Deus. Então não seja ignorante. Paulo ele continua falando: revestivos de toda a armadura de Deus. É engraçado ele se adiantar. Por quê? Porque tem armaduras que não são de Deus. Pegando e fazendo uma analogia, qual a armadura que queriam que Davi vestisse? A do rei. Imagina você vestir a roupa do rei, você andar no carro do rei, comer a mesa, a comida do rei. Davi pegou e falou: não entra, tá grande, deixa aí. É da armadura de Deus, não das pessoas. Às vezes a gente pega e fala: não, eu vou fazer aquela oração, vou escutar aquele louvor, vou comprar aquele livro, vou fazer isso. Não são as armaduras humanas do homem, são as armaduras, é a armadura de Deus. Amém? E ele continua: por isso, ele fala duas vezes, ele fala isso no verso 11 e no verso 13: por isso vistam toda a armadura, para que possais resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Tem gente que se abala com uma notícia. É assim, não é? Você ouve uma notícia, você se abala. Fala que vai ter corte na fábrica, de repente se abala. Fala que de repente está vindo tocar de Xim aí, que não tem nada a ver com a igreja, tá? É região. A gente se abala. Nós não fomos chamados para sermos abalados a toda hora. Nós somos chamados para sermos inabaláveis, ser como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Nós não fomos chamados para ficar rodando para lá e para cá com medo. Não, peraí, estou com medo, vamos trocar de serviço, vamos mudar de casa, vamos fazer isso, estou sendo perseguido. Não. Por isso vistam-se de toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau. Agora eu pergunto mais uma vez: ele está falando o ano mau? A vida mal? Não, o dia mal. Porque nós não sabemos o dia e a hora que pode chegar o dia mal, mas nós podemos estar prevenidos. Tem um ditado que fala: é melhor prevenir do que remediar. É melhor você estar com seguro do que você bater o carro e estar sem seguro. É melhor você estar precavido do que você ter que ficar remediando, tá? Sai mais caro e às vezes o prejuízo é maior. Então, se revista, permaneça inabalável depois de ter feito tudo. Ele continua no verso 14: assim mantenham-se firmes, cingindo com o cinto da verdade.
Dá para colocar a imagem? O soldado, ele usava um cinturão de couro para prender a túnica, né? Então provavelmente, talvez Paulo estava falando na sequência, que talvez ele via os soldados estavam presos com eles, se trocando, não sei se trocavam na frente dele, né? Mas ele via, e talvez ele está usando essa sequência, tá? Então ele começa a vestir, cingir com o cinto da verdade, né? O cinto da verdade é onde se empunhava uma faca ou uma espada mais curta, para uma luta corpo a corpo, e empunhava também essa espada, mas tem aquelas tiras de couro que estão na frente ali com algumas madeiras. Para quê? Para proteger as partes íntimas do soldado, né? De repente pegou ali, tem umas tiras de couro com metal para proteger a intimidade. A intimidade tem que estar cingida com a verdade. Casamento só dá certo embasado na verdade. Estavam nus e não tinham vergonha. É como se a gente tivesse um vidro no carro assim, entre mim, você e sua esposa. Se você não limpa, todo dia você não vai ver. Você não vai ver. Todo dia você tem que estar limpando ali, esclarecendo para estar limpo, para que você possa ter contato, ter transparência, para que você possa estar embasado na verdade. Então, aquilo que vai amarrar a vestimenta, vai segurar a túnica, vai poder empunhar a espada, tem que ser a verdade. Qual a verdade? Qual a verdade? Sim, sim, não, não. Quantas coisas hoje as pessoas fazem, hoje está na moda de fake news, hoje tudo é fake, hoje tudo não é real, né? A gente age assim muitas das vezes inconscientemente. Serve alguma coisa, está gostoso? E não está. Aí é o contrário, está gostoso, pergunta quer mais, você fala, porque você fica com vergonha. Não é verdade isso. De repente está bom, de repente o cara que arrumou um emprego para você, pergunta: o emprego está bom? Você sabe que não está, mas o salário está bom? Para o outro você reclama, mas com quem você tem que falar a verdade, de repente ele estava ali disposto a dar um aumento para você, mas você fala: tá bom, então para quê? Para quê? Aprenda a estar embasado e construir a sua vida na verdade. Aquilo que dá sustento, para que cobre as nossas partes íntimas. Quase todo mundo usa cinto para não cair a calça, né? Cinto não é de enfeite, é para cobrir a intimidade com a verdade. Com a verdade tem que ser a base de tudo. O começo tem que ser a verdade em Deus, a verdade através de Deus. Amém? E depois Paulo continua: vestindo a couraça da justiça. É aquela couraça que vai proteger os órgãos vitais, inclusive um dos principais que Salomão fala para guardar. De todas as coisas que deve guardar, guarde o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Eu já contei esse testemunho de quando eu era atingido, né? Eu sou uma pessoa bem assim, tranquilo, bem de boa. Eu fico nervoso. Eu não gosto, mas eu perdoo facinho. Pode ter pisado na bola comigo, ter vontade de esganar, dar sumiço, mas à noite eu vou estar chantando você para sentar e comer um açaí na mesa, a gente vai dar risada, vai brincar junto, porque assim zerou. Mas eu vou expressar aquilo que eu senti na hora. Eu não vou assim não, eu vou, e é visível isso. Mas também zera fácil. Mas teve uma época da minha vida que eu não usava. Eu usava, mas não a de Deus, usava a minha, a couraça da minha justiça, porque eu não acho justo isso, eu não acho certo aquilo, eu não concordo com aquilo outro, assim está errado, assim está certo, assim isso, assim aquilo, e era a minha justiça. E a Bíblia fala que a minha justiça é como trapos de imundícia, que é, traduzindo na linguagem de hoje, um absorvente usado. É isso que Deus compara a nossa justiça, um absorvente usado, não serve para nada, que motiorui. Então eu tenho que revestir disso. Para quê? Para proteger o meu coração. Quantas pessoas hoje vivem ressentidas? O negócio já aconteceu, mas de tempo em tempo ela fica lembrando. Sabe o que é um ressentimento? É igual quando você come uma coisa que é indigesta e você fica lembrando dela o dia inteiro.
Você comeu da manhã lá a mortadela, você está à noite lembrando da mortadela, sentindo pior ainda o gosto da mortadela. Ressentido, é isso. A pessoa fica remoendo. Aconteceu, passou, ficou lá atrás, mas a pessoa fica ressentida. E ela ressente aquilo. Perdoa, esquece, coloca para trás, deixa para trás. Por quê? Porque pessoas estão escravas, reféns de ressentimentos. Aí eu pergunto, pode ter sido alguém que fez? Pode ter sido, mas a nossa luta não é contra a pessoa que fez, a nossa luta é espiritual. Se vence com oração, se vence com essas armas a qual Paulo deu e indicou. Não seja atingido, não viva refém por falta de perdão. Se você é um cristão e você não consegue, peça ajuda. Peça ajuda. Por quê? Porque quem vence o mundo é aquele que é nascido de Deus. Quem vence o mundo é aquele que crê que Cristo é o Filho de Deus. Crer que Cristo é o Filho de Deus não é só crer que Ele morreu naquela cruz e ressuscitou, é crer no que Ele diz. Se eu creio no que Ele diz, eu vou procurar cumprir o que Ele diz. Se eu não creio, pouco caso. Não deve ter muita importância. Quando que acontece acidente na fábrica? Quando que acontece acidente de trânsito? Quando alguém não cumpre a regra. É quando alguém não dá certo, é quando alguém passa no farol vermelho, é quando alguém esquece de apertar o botão, abaixar a porta e ligar a máquina. São nessas situações que acontece acidente, quando não se cumpre a regra. É chato cumprir regra? Mas as regras são para nos proteger. As leis de Deus são para nos proteger. Então quem guarda o meu mandamento é aquele que me ama. Então é muito mais profundo do que conhecer, é colocar em prática. E nós precisamos se atentar a isso. Amém? Verso 15: e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Não dá para ver que está cortada a imagem, não, a imagem é cortada. Mas eles usavam sandálias de couro. E tinha alguns cravos de metais, para não derrapar, para não escorregar, para não ficar. Então tinham cravos onde podia andar. A gente vem para o Japão, a gente costuma só ficar calçado. Até dentro de casa a gente fica calçado com a sulipa, né? Aí quando a gente vai na praia no verão, o nosso pé está sensível. A gente fica um pouco delicado, né? Na areia quente. Andar no asfalto quente no verãozão, você não caminha, você não avança. Tem muitos cristãos parados, com a sua vida paralisada, porque não calçam as sandálias do evangelho. É para o pastor, é para o líder, é para ciclano, é para todo mundo. E não calçam as sandálias do evangelho, não caminham, não avançam. E são alvos fáceis do inimigo. Quando a gente falou semana passada, está parado, facinho, pum. É facinho. Então nós precisamos calçar o quê? Os calçados com as sandálias, né? Com a prontidão do evangelho. O que é o evangelho? Proclamar as boas novas. Mas sabe quando nós não calçamos? Quando nós não temos nada para proclamar, quando nós não testemunhamos, quando talvez a nossa vida é um testemunho. E nós somos chamados para contar testemunhos? Não, nós somos chamados para contar testemunhos. Testemunho é aquele que vivencia, é aquele que crê, coloca em prática e vai. Não fomos chamados para testemunhar, para contar só as coisas ruins, as falhas. Não, nós somos chamados para proclamar as boas novas de esperança. Se nós não temos feito isso em casa, com os nossos filhos, onde nós trabalhamos, nós estamos descalços. E se nós estamos descalços, nós estamos vulneráveis. Nós não conseguimos correr, nós não conseguimos caminhar, nós não conseguimos avançar. A gente fica paralisado. Por que a minha vida não anda, pastor? Por que não muda? Por que entra ano e sai ano é igual? Porque você não está caminhando. Não está caminhando usando as sandálias do evangelho da paz. Verso 16: além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês podem apagar todas as setas inflamadas do maligno. O escudo tem algumas lendas históricas que diz que quando a mãe se despedia do seu soldado, falava: ou você vai vir com o escudo ou você vai vir sobre ele, porque era do tamanho de uma porta quase,
não dava uma porta, mais 1,5 metro, mais ou menos o escudo, era grande, então dava para trazer um cadáver em cima do escudo, para ser carregado, né? Eram escudos de madeira revestidos com couro, para poder coisar. E diz a história também que muitos eram encharcados em água, né? Então não sei se você já encharcou coisa de couro, uma bota de couro, sapato de couro em água, e vai ficar mais pesado. Para quê? Para justamente poder apagar os dardos inflamados, né? Que eram flechas, né? Eles colocavam as flechas, molhavam no piche, colocavam fogo. Para quê? Para causar incêndio. Para quê? Para inflamar, para pegar. Por quê? Porque o fogo ele espalha, né? Ele vai e espalha, não fica só ali naquele local, ele vai. É o que o pessoal fez ali quando atacou as vilas em Israel. Eu não sei se você viu, mas teve uma jovem que por causa dela, de 26 anos, acho que salvou a comunidade onde ela estava ali, acho que 30 pessoas, não sei, alguma coisa em torno disso. Por quê? Porque ela sabia usar as armas, ela soube onde estavam as armas, ela pôde e carregou, entregou as armas para todos os moradores ali, e eles se defenderam dos terroristas. Ela estava esperta, ela pôde pegar e se defender. É por isso que nós devemos saber as armas que nós temos e usá-las, para que a gente possa acontecer. E o que acontece é o escudo da fé. Fé, você não vê. Fé não é igual esse teatro que nós vimos. Fé é crer que nós não precisamos ver, mas isso está acontecendo ao nosso redor, em volta das pessoas que estão aí perdidas sem Deus. Nós estamos num mundo que jaz no maligno. Por quê? Porque é um mundo que não aceita as coisas de Deus. Nós temos a carne nossa, e presta atenção nisso, a sua carne, a minha carne nunca vai ceder para as coisas espirituais. A nossa carne vai ceder para aquilo que vai dar satisfação e prazer. Essa é a nossa carne. Então nós temos o diabo de adversário, a gente está no mundo que jaz no maligno, e a gente tem a carne ainda, para crucificar e matar todo dia. Mas ele venceu. Ele venceu. Não é sobre conquistarmos uma vitória, é sobre mantermos essa batalha com a vitória que Cristo conquistou. É sobre isso. E ele pega e fala: vocês vão apagar as setas inflamadas do maligno. Por quê? Porque é flamejante, é para incendiar, é para vir atacar. Eu não sei se aconteceu com você, de repente você pisou na bola com alguém, aí você entrou, tem uns 3 naquele dia olhando torto para você. Aí você fala lá, tá vendo? Já falou para o outro que falou para o outro. E às vezes não, aí caiu um cisco, às vezes a pessoa não tomou café da manhã, aconteceu alguma coisa, mas o diabo vai fazer com que tudo conspire para a seta que atingiu, para aquilo que ele lançou. Então é com fé que nós temos que apagar isso. Como nós fazemos isso, pastor? Crendo na verdade, caminhando na verdade, caminhando sempre com as boas novas calçadas, e crendo em toda conversa que eu vou ter com qualquer tipo de pessoa, eu vou desarmado. Eu posso saber que a pessoa falou mal de mim, na esquina, eu vou desarmado das armas da carne, tá? Eu vou sempre usando o escudo da fé, crendo que Deus pode restaurar, sempre crendo numa restauração, sempre crendo no perdão e sempre disposto a perdoar. Independente do que aconteceu, eu prefiro pensar que aquela pessoa, ela se equivocou, ela confundiu, e eu levanto o escudo da fé e vou. Só que isso faz com que eu tenha paz. Eu já não chego bufando, porque eu vou esganar e vou fazer isso, não. Eu levanto o escudo da fé. Senhor, se aconteceu, foi por uma coisa, foi por isso, foi por aquilo, não foi assim, não foi bem assim, tá, mas vamos amar, vamos perdoar, e pronto. Eu não vou armado contra pessoa nenhuma. Isso faz com que eu consiga exercer o amor que é em Cristo. Isso faz com que eu consiga ter compaixão. Isso faz com que eu consiga acreditar e confiar nas pessoas. Isso faz com que eu consiga ter os mesmos sentimentos que teve em Cristo. Conhece Ele? Não, nunca vi. Você se veste como Ele? Não conheço quem é Jesus. Mas você fala como Ele? Não conheço. Aí depois chega Jesus lá na praia, assa pãozinho, esquenta pãozinho, faz peixinho e restaura. Porque esse tem que ser o amor que tem que haver em nossos corações. Para quê, pastor? Para a gente poder salvar as pessoas que nós amamos, as pessoas que estão ao nosso redor. Quantas pessoas ficam amarguradas dentro da sua casa? É a coisa
mais idiota você passar brigado com seu marido ou sua esposa mais de um dia. Aconteceu, ficou irado, não se põe o sol sobre a sua ira, resolve, trata. Não está bom para resolver, chama alguém para apaziguar. Não está resolvido, pelo menos dorme quietinho ali, não manifeste a ira e depois procure resolver, mas não se prolonga. Ah não, está indo, não está indo, a gente tem que apagar isso, porque senão isso vai pegar fogo, vai incendiar. Imagina, vem um negócio aqui e começa a pegar fogo, a gente fica só olhando, só esperando alguém fazer, ninguém se levanta, aquele fogo vai se propagar, vai consumir tudo. Aí não sei se você vai pensar em correr para não pegar o carro, ou se vai pensar em correr para pegar o filho, mas vai se propagar. E como a gente vai fazer isso? Apagando com a fé, escudo da fé. Então nós precisamos entender e apagar. Todo dia nós somos atacados com setas. Todo dia você só pensa flores e coisinhas lindas e perfumadas? Atire a primeira pedra aqui. Não pensa umas bobeiras de vez em quando? Nós temos que resistir a isso. Nós temos que resistir a isso. Eu estava dando um exemplo na célula, o diabo ele é assim, eu já contei algumas vezes, tá? Não estou ficando louco. O diabo ele age assim. Ele pega uma seta inflamada, ele vai atingir, como o Felipe. Tá vendo? Que homem bonito. Olha só, toca a bateria bem, olha só se ele fez o teatro bem. Ele é muito bonito. Talvez ele é bonito demais para a esposa dele. Vai começar a se achar. Talvez essa não atinja. Aí o diabo ele é capaz de fazer isso. Você é feio, hein? Você é incapaz, hein, Felipe? Tem gente que toca melhor bateria do que você. Aí atinge essa. Ela vai chegar semana que vem e falar: eu não queria tocar não. Por quê? Não, eu estou meio mal. Mas que foi, Felipe? Você tem algum compromisso? Não, eu estou meio mal. É uma seta inflamada. É só um pontinho de fogo. Mas se ele não tirar ou não ter apagado, daqui a pouco ela está vendo? Esquecer, aí acontece, o diabo é sutil. E bem naquela semana o Wander esquece de colocar ele na lista. Aí está vendo? Eu não toco bem mesmo. Aí estão me excluindo já. E é assim. Mas se ele não apaga isso, vai incendiando. Aí incendeia a esposa dele que também está vendo o melhor momento dela. Vamos dançar. E está lá. Amor, eu não toco bem, estão fazendo complô contra mim. É verdade. E incendeia a casa inteira, o casamento inteiro. E assim vai pegando fogo. E às vezes a gente pensa: pastor, por que você dá tanto exemplo? Porque é assim que acontece. É assim que acontece no mundo. É assim que acontece nas nossas vidas. Eu já contei um exemplo bobo. Eu antes de batizar, eu sempre fiz tudo na igreja, a gente sempre ajudou, nunca deixei de fazer nada, de ajudar nada na igreja. Só que eu, como morava junto, né, a gente passou no encontro com Deus, passamos e a gente estava se programando para casar. Então eu fui casar só em novembro. Depois que a gente se batizou, não, a gente casou, depois a gente se batizou, né, dia 27 de outubro, 3 de novembro. Então eu não estava ali, então eu passei, me converti em 15 de janeiro, a gente estava indo lá. Chegou um dia, uma pessoa chegou assim para mim e falou: Adriano, homem de Deus. E puf, eu fiquei igual desse, eu fiquei murchinho, jururu, e eu fiquei quietinho, né? Só estava pegando fogo aqui. Aí a pastora viu e falei: o que está acontecendo? Eu falei: não, que ingratidão, essa igreja, poxa, a gente ajuda em tudo, só porque eu não sou batizado, eu não sou filho de Deus. Aí a minha esposa sabe, ela falou: por que está? Não, porque não me chamou de filho de Deus, eu não sou filho de Deus, Kátia, eu não sou filho de Deus, eu não sou batizado, mas você sabe que eu quero me batizar. A gente só não te batizou porque a gente ainda não casou, eu quero ser batizado, não por causa disso me chamam de homem de Deus, que coisa. Ela falou: bobinho, vai na Bíblia e procura quem são os homens de Deus. Eu falei: uau, eu sou um homem de Deus. E aí mudou. Mas eu estava indo por um caminho, onde estava pegando fogo. Ainda bem que a pastora tem uns extintor poderosos, né? Não tem nem fogo, ela já está apagando, ela está lá. E veio e apagou.
porque é um dardo inflamado, que vai pegar e vai contaminar. É igual tacar fogo no arrozal aí, quando está seco, não pegar, tacar fogo no pé do mato, tá seco a palha, vai que vai. É assim que ele age, amém? Verso 17, usem o capacete da salvação. Aonde que a gente pensa, fica onde o órgão a qual nós pensamos? Não sei o que você pensa, você demorou demais para responder. Eu não sei, você pensa com o estômago, não sei. A gente pensa aqui. A gente tem que usar o argumento. Eu estava falando, é confortável usar um capacete? Não, eu lembro de uma época onde você podia andar, olha só a loucura, você andava sem capacete de moto no Brasil. Olha só a loucura, Cláudio. E eu vi gente que morria porque não usava capacete, morria com besouro. Eu falei, como assim? Aí você vai ver a história, tá sem capacete, sem viseira, sem óculos, entrava um besouro a 80 por hora, entrava aqui, varava, porque eu pegava bem no que é mole aqui no olho, puf, morria, né? Fora as pessoas que por causa de acidente acontecia. É confortável? Não é confortável, mas é o que protege a nossa mente, né? Dá dó das criancinhas, né? Principalmente as grandonas, né? Fico imaginando aquele menino, filho da Daniela, de 11 anos, desse tamanho, com aquele capacetinho, um bonezinho, indo para a escola. É motivo de vergonha às vezes para um adolescente. Só que Paulo está exemplificando não para trazer vergonha, mas para proteger os nossos pensamentos. A gente age aqui, de repente você está aqui, você está pensando tantas coisas que não tem como a gente ter acesso, mas Deus tem acesso, e você sabe. Mas o pior não é o pensamento, você pensar, porque pensar não tem como, eu falei, não tem como eu evitar de pensar, amém? Tem gente que tem um pensamento acelerado e não descansa. Eu não, eu coloco meu em off ali, estou tranquilo, eu estou em paz, eu vou descansar. Mas tem gente que não para e fica e não resolve nada, porque só anda preocupado, não anda nada, só se ocupa, a gente fica. Você vai e você coloca o seu pensamento. O meu pensamento tem que estar guardado em Deus. E salvação tem a ver com arrependimento, tem a ver com a obra de Cristo na cruz, tem a ver com santificação. Então quando eu estou usando o capacete da salvação, está tranquilo, porque eu sei que se eu falhar, existe um Deus que vai me perdoar. Se eu falhar, eu sei que eu machuquei o coração do meu pai, eu tenho que me arrepender, e ele vai estar ali prontinho para me perdoar. Mas se eu não tenho isso, eu não rejeito e eu não filtro os meus pensamentos, o que acontece? O problema não é pensar, o problema é a gente dar corda ao pensamento, o pensamento desce para cá. E quando desce para cá, a gente começa a falar, e a boca fala que o coração está cheio. Então eu penso aqui, mas aqui vai tornar os meus sentimentos, e aqui vai externizar. Então quando eu cuido dos meus pensamentos, não, eu sou amado de Deus, eu sou filho de Deus. Tem pessoas melhores? Tem, mas Deus me escolheu, eu estou aqui, Ele me chamou e vamos lá. Tem pessoas mais capacitadas? Tem, mas para isso Deus me escolheu e está tranquilo. Tem condições de fazer? Não, eu não sou super-homem, mas a minha força, digo fraco, eu sou forte. Quando eu estou fraco em Deus, eu sou forte no Senhor, para fortalecer. Deus, eu não posso todas as coisas, mas eu posso todas as coisas nele, naquele que me fortalece. São essas coisas que a gente tem que trazer à memória, que nos traz esperança. Se a gente for ficar pensando em só coisas ruins, vai resolver? Não vai. Você vai perder a noite de sono, você vai ficar estressado. Eu estava vendo um videozinho, uma pessoa fala, estresse tem a ver com agora, com hoje. Depressão tem a ver com o passado. Ansiedade tem a ver com o futuro. Mas é a mesma coisa, é a mesma raiz. Seja a depressão, como eu falei semana retrasada, no passado, no presente ou no futuro, em Deus nós temos a vitória. E nós precisamos estar usando esse capacete, sabendo que existe um Deus que te ama, sabendo que existe um Deus que é justo. Porque se você for ficar tentando entender todas as coisas, a gente vai dispersar e a gente não vai conseguir resolver nada. Eu creio na bondade de Deus, no amor de Deus, na justiça de Deus, e está tranquilo. Ele é justo, e a paz que excede todo entendimento vai guardar a minha mente, o meu coração. Como nós guardamos a mente?
colocando em oração a vida dele, diante dele, amém? A gente vai estar encerrando, ele conclui aqui, verso 18: e orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Dizem que antes dos soldados, depois de se vestirem para ir para uma batalha, estarem com o armamento pesado completo, eles sentavam, comiam e depois iam rogar aos seus deuses, eles iam clamar aos seus deuses. Então Paulo está concluindo o pensamento e a ilustração dele com oração. A oração é importante, por quê? Porque ela transpõe barreiras. Eu oro, alcança lá no Brasil. Eu oro, não dura só agora, ela vai durar até a conclusão. A adoração não envelhece. A oração passa portas. De repente você deu com uma porta fechada, mas você ora, sua oração passa e atravessa a porta. E a porta que Deus abre ninguém fecha. Mas a gente quer resolver no físico. Não, resolva na oração. Pai, resolva os seus problemas em oração com seus filhos. Deus guarda, livra de toda má amizade, toda má companhia. Cuida, amém? E ele fala em toda oração e súplica. É você colocando diante de Deus em oração, mas suplicando a Ele. Paulo fala em Filipenses, através de petições, é você pedindo. Quantas vezes pessoas têm vergonha de pedir? Se a gente tem vergonha de pedir algo para alguém aqui, imagina para Deus. Então Paulo ele dá um exemplo: olha, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ação de graça, você sendo grato. Não adianta você só pedir também, se agradece a Deus. Anda comigo um dia de carro, você vai ver, toda hora eu estou agradecendo a Deus. Liguei, parei no farol, obrigado Deus. Estou entrando, comendo uma coisa que eu gosto, obrigado Deus. Eu estou indo fazer um aconselhamento, obrigado Deus. Obrigado, eu sou grato. Jó 42:10 diz assim: mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe em dobro tudo o que antes possuíra. É quando nós oramos, as coisas estão acontecendo no mundo espiritual, nós não precisamos ver, mas nós precisamos crer e agir. Ore, aprenda a colocar diante de Deus em oração, amém? Aí Paulo fala, a gente conclui aqui, verso 19: orem também por mim. Ora pelo seu pastor. Você ora pelo seu pastor? Se você orar toda vez que você comer, gente, você é abençoado, vai ter trocentos anjos ao meu redor. Se você orar só quando você comer, faz isso. Só quando você almoçar, você ora. Você está lá almoçando, abençoa, Senhor, essa comida, isso aqui, tal. Eu sou meu pastor também. Porque se eu estiver bem, eu consigo manter bem para estar levando. Mas nós precisamos aprender isso. As nossas armas não são carnais, mas são espirituais. Que a gente possa se revestir, usar toda a armadura, toda a armadura. Não é pegando, colocando, não, é se apoderando daquilo que Deus conquistou e nos deu através de Cristo Jesus, amém? Então aprenda a pagar um dardo, aprenda a usar a espada, né? Pulou a espada aqui, cadê? Verdade, mas não, a gente vai encerrar, tá? Tá, era o capacete. Usando o capacete da salvação e a espada, tá? A gente está numa igreja que tem princípios bíblicos, que ensina a Bíblia. O meu povo perece por falta de conhecimento. Não é conhecimento do que está acontecendo nas redes sociais, do que está acontecendo nas guerras, não é do que está acontecendo no dorama. É falta de conhecimento da palavra. Quando nós conhecemos a palavra, nós estamos fortalecidos. Estude, aprenda. Deus não espera que você seja um teólogo, mas Deus espera que você conheça a palavra, confie nela e saiba manuseá-la, para que você possa defender, amém? Eu convido você a se colocar de pé. Eu queria estar orando com você. Existe uma guerra, existe um inimigo.
Existe esse mundo que jaz no maligno, ao qual nós temos que conviver dia após dia, até ou a nossa ida, ou até a volta dele. Nós temos que aprender a matar a nossa carne a cada dia, mas não é uma luta injusta. É injusta por outro lado, porque agindo Deus, quem impedirá? É Ele quem luta as nossas batalhas, é Ele quem vai à frente, é Ele quem deu toda essa armadura para que possamos resistir. E Deus quer que nós venhamos desfrutar dessa vitória que Ele já conquistou, venhamos lutar pelas nossas famílias, pelos nossos filhos, pelo nosso casamento, pela nossa vida financeira, pela nossa vida particular, as suas coisas, o seu empreendimento, os seus sonhos. Há uma batalha acontecendo contra tudo isso, e nós precisamos nos apoderar dessa armadura para estarmos firmes. Firmes para quê? Para não cair nas ciladas. Firmes para quê? Para resistir o dia mau. Firmes para quê? Para sermos e permanecermos inabaláveis em Deus. Permanecemos inabaláveis em Deus. Eu queria orar por você que quer ser fortalecido no Senhor nessa manhã, para que você continue lutando as batalhas com as armas certas, lutando as batalhas pela sua família, pela sua casa. As nossas crianças não sabem se defender. Os nossos adolescentes, se não forem ensinados, eles não saberão se defender. É como a gente vê num teatro. De repente, quantas coisas aconteceu. Eu vi uma família ser destruída, porque o pai deu um celular fora de tempo para a filha. E começou a vir amizade. Hoje essa menina, infelizmente, não está nos caminhos do Senhor. Está no 5º casamento. Tem 5 filhos, um de cada pai. Porque não foi uma coisa que foi do dia para a noite, é uma coisa que foi destruída, mas os pais não estavam bem, não podiam defender seus filhos. Nós precisamos estar bem. Você como homem precisa estar bem. Você como homem precisa estar armado para defender a sua casa, para defender a honra da sua família, para defender a sua honra. Você precisa estar armado, e não é com o que você acha que é importante, é com toda a armadura. A Bíblia fala, nós precisamos estar armados, revestidos com toda a armadura. Mulher, você precisa estar revestida com toda a armadura. Para quê? Para auxiliar o seu marido. Ele não é teu inimigo. Pais, você precisa estar revestidos para orientar os seus filhos. Eles não são seus inimigos. Quantos filhos que não estão, quantas famílias que não estão aqui ainda, não conhecem Jesus através de você, pai e mãe. Não espera aparecer um anjo para ele. Se seu filho não está aqui, se o seu filho está afastado, é você quem vai lutar com as armas certas contra o inimigo certo. Mas para isso precisamos ser fortalecidos em Deus e na força do seu poder. E eu quero orar por você, eu te convido, vem à frente, para que você seja fortalecido no Senhor nessa manhã, para que você aprenda a se revestir com as armas certas, para lutar as guerras certas, sabendo que você não está sozinho, sabendo que é Deus quem luta por você, sabendo que Ele já venceu. Se você jovem tem enfrentado dificuldades na escola, seja um bullying, é com essas armas que você vai vencer. Não é dando soco, não é batendo, mas é contra essas armas espirituais. É você amando, é você perdoando, é você declarando o poder de Deus sobre a sua vida. Se revista desse poder nessa manhã, fortaleça-se no Senhor. É um teatro, mas acontece uma intensidade muito maior nas nossas vidas. Não seja refém, lute as batalhas certas, com as armas certas, contra o inimigo certo. Eu convido os líderes para estarem orando, mas coloque a sua vida diante de Deus. Você não é um derrotado, é um Deus que venceu, que luta por você, que vai à frente. Mas Ele precisa que você esteja revestido, para que você lute pela sua casa, pela sua família. Seja revestido, se fortaleça nessa manhã no Senhor e na força do seu poder. Lute pelo seu casamento, se levante como um homem armado em Deus, se levante como uma mulher armada em Deus, como um pai, como uma mãe, como um marido, como uma esposa, e lute essas guerras. Não é na nossa força, é na força e no poder de Deus. Não são com as nossas armas, são com as armas espirituais.
seja fortalecido, seja revestido de toda a armadura. Deus, que venha a convicção da salvação, Senhor. Deus, ajuda-nos, papai, a estarmos cingidos com toda a verdade, que a nossa intimidade esteja baseada na verdade, papai, para todos aqueles que são casados, Senhor, que a verdade seja a base, Senhor, seja aquilo que vai segurar, Deus, seja aquilo que vai sustentar, papai, a verdade, papai, em nome de Jesus, Senhor. Ajuda-nos a proteger o nosso coração, Deus, com a couraça da justiça, não a nossa justiça, mas a tua justiça, Senhor. Pai, para isso precisamos descansar, confiar em Ti, Senhor. Ajuda-nos a confiar em Ti, ajuda-nos a descansar em Ti, papai, no nome de Jesus, Senhor, no nome de Jesus, Senhor. Ajuda-nos a estarmos calçados, avançando, caminhando, papai, em nome de Jesus, Senhor, proclamando as boas novas sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre o nosso cônjuge que ainda não Te conhece, papai, sobre os nossos filhos que ainda não Te conhecem, Deus, em nome de Jesus, Deus, em nome de Jesus, Senhor. Ajuda-nos a usar o escudo da fé para apagar todo dardo inflamado do maligno, todo pensamento, toda seta, Senhor, inflamada, Deus, que possamos apagar, papai, em nome de Jesus, Senhor. Que sejam os Teus pensamentos que povoem os nossos pensamentos, porque os Teus pensamentos são mais altos, Senhor, são mais altos que os nossos, Senhor, em nome de Jesus. Ajuda-nos a levar, Senhor, os nossos pensamentos, a nossa mente cativa à obediência de Cristo, Deus, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, papai, em nome de Jesus, Deus. Ore machore barabaxaia, Senhor, que a nossa mente esteja guardada, Pai, protegida pelo capacete da salvação, Senhor. E ajuda-nos, Senhor, a crer, a confiar, a praticar a Tua palavra, Deus, para que possamos atacar, para que possamos avançar, para que possamos também nos defendermos, papai, com a Tua palavra, Deus, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. E leva-nos, Senhor, a ser uma igreja cada vez mais intensa na oração, a colocarmos todas as nossas dificuldades em oração, a colocarmos todos os nossos pedidos em oração, Senhor, Pai, para que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde a nossa mente, guarde o nosso coração, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, Deus, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, Deus, em nome de Jesus, papai, em nome de Jesus, Senhor, nós Te louvamos e nós Te agradecemos, Pai, em nome de Jesus, Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Senhor, nós Te louvamos, nós Te agradecemos, papai, e nós Te bendizemos, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, Deus. Amém, e amém, e amém. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor?